Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema imunitário. É isso aí, não confunda sistema linfático, que nós já estudamos, com o sistema imunitário, que é a novidade que nós vamos trabalhar a partir de agora. E aí que eu falo da questão do caderno. Quando você anota no seu caderno, você registra tudo, você tem as partes mais importantes, conceitos e palavras. Se você ficar com alguma dúvida, ou por exemplo, vai estudar agora o sistema imunitário. Nossa, mas ele é muito parecido, ou não tem nada a ver com o sistema que a gente viu anteriormente? Volte às páginas do seu caderno. Veja qual é a função do sistema que foi estudado. Quais são as estruturas que fazem parte. Essa é a intenção, por isso que eu sempre falo de estar com o seu caderno em mãos para fazer o registro. E não vai ser diferente agora. Então, tudo aquilo que você julgar importante, necessário sobre esse sistema, o imunitário, você vai registrar, anotar no seu caderno. Então, vamos lá? Para o objetivo dessa aula. Então, nós vamos o quê? Conhecer as estruturas que fazem parte do sistema imunitário. Além disso, a importância, o papel desempenhado por esse sistema e pelas suas respectivas estruturas. Mas antes disso, eu trago para vocês uma imagem. O que será que está acontecendo com essa mulher? Você, em algum momento da sua vida, já esteve numa situação parecida ou semelhante a essa? Enquanto você observa a imagem, eu faço a leitura do texto para você. Agentes estranhos como vírus e bactérias causam algumas doenças. É uma afirmação. Como será que o nosso corpo age combatendo esses agentes? Bom, veja que nós já falamos um pouquinho sobre isso quando nós falamos do sistema linfático. Quando nós falamos dos glóbulos brancos, nós falamos que tem estruturas do nosso corpo que incham, que elas aumentam de volume, formando uma íngua, que é um indicativo de uma infecção. Tem algum agente estranho e o nosso corpo está fazendo o quê? O combate a esse agente estranho. Mas aqui, nessa situação, novamente, eu pergunto, como será que o nosso corpo ele reage? Então a gente sabe que ele vai se defender. Mas como que ele faz isso? Como que ele vai reagir a algo estranho que está adentrando ele? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Voltamos. Então, se você perceber, esse sistema que nós vamos começar a estudar a partir de agora, o imunitário, está muito relacionado com o sistema linfático, porque nós estamos falando da defesa do nosso corpo. Lembrando que quando a gente fala do sistema linfático, além de estar associado à defesa do nosso corpo, ele faz a drenagem de líquidos do nosso corpo. Então, como será que o nosso corpo reage para combater esses agentes externos? Existem células de defesa, os glóbulos brancos ou leucócitos, então é sinônimo. Falou leucócito, glóbulo branco. Falou glóbulo branco, sinônimo, leucócito. Então, quando esse agente externo, um vírus ou uma bactéria, adentra o nosso corpo, é como se tivesse um sinal de alerta. Opa! Tem algum organismo, tem alguma estrutura que não é do corpo da pessoa. É estranho. Nós precisamos liberar essa estrutura. A gente não sabe o que é. Pode causar mal, pode ser prejudicial.
Então, o nosso corpo tem células que fazem isso, a destruição, a eliminação desses agentes externos. Quando a gente percebe nessa imagem, nós temos uma pessoa, aqui nesse caso uma mulher, que ela está assoando o nariz, ou ela está espirrando, ou ela está tossindo, ou seja, muito provavelmente, ou ela está com uma alergia, ou ela pode estar o quê? Gripada. Um vírus adentrou o seu corpo e ela tem alguns sintomas. E aí, o corpo dela, a partir desse momento que esse agente estranho adentrou, ele tem que eliminar, né? Essa estrutura, esse agente externo, não pode ficar no nosso corpo e nos causar mal. Bom, o sistema imunitário, ele é constituído por estruturas e células de defesa, entre as quais nós destacamos os glóbulos brancos. Então, nós já falamos um pouquinho sobre os glóbulos brancos lá no sistema linfático. Veja a importância dessas células de defesa para o nosso corpo. Ninguém quer ficar doente. E a partir do momento que a gente tem contato, adentrou no nosso corpo algum vírus, alguma bactéria, ele começa a se multiplicar no nosso interior do nosso corpo. E aí a gente começa a ficar doente. E o nosso corpo, como resposta, vai eliminá-los. Por isso tem essa imagem, olha aqui, ó, que legal esse desenho. Nós temos um rapaz no centro e nós temos aqui algumas representações de micro-organismos, né? Por exemplo, bactérias que podem causar doenças, e também eu posso ter aqui as estruturas de alguns vírus que também podem causar doenças. Perceba como ele está protegido, tem como se fosse um escudo de força combatendo esses agentes. Claro que não é algo externo que repele esses micro-organismos. Aqui é um desenho mostrando somente, mas esses organismos acabam adentrando no nosso corpo e aí sim começa a nossa defesa. E aqui a gente vai para a nossa primeira atividade. Então, os glóbulos brancos são as nossas células de defesa. Então, ele está afirmando: glóbulos brancos ou leucócitos são as células que vão defender o nosso corpo contra agentes estranhos. Aí ele pergunta nessa atividade: aonde essas células são encontradas? Aonde nós localizamos esses glóbulos brancos? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Retornamos. Para resolver essa atividade, você tinha que consultar o seu caderno. É isso mesmo, porque a resposta está no que eu falei anteriormente, mas também em outras aulas.
Lembram quando nós falamos sobre o sistema, por exemplo, cardiovascular e nós falamos da sua composição? Vasos sanguíneos, veias, artérias, capilares e falamos do sangue. O sangue tem uma parte líquida, que é o plasma, mas também tem uma parte sólida, os elementos figurados que vão estar ali. E nós temos algumas células. As células vermelhas, os glóbulos vermelhos, né? As hemácias ou eritrócitos, as plaquetas e também os glóbulos brancos, as hemácias. Então eu encontro hemácia no nosso sangue, mas também eu encontro no sistema linfático que nós vimos anteriormente. Então a resposta é sim. Nós encontramos os glóbulos brancos no nosso sangue, circulando pelo nosso corpo, mas também encontramos essas células aonde? Na linfa, que também é um líquido que percorre o nosso corpo. Ou seja, nos vasos sanguíneos, mais especificamente no sangue, e nos vasos linfáticos, mais especificamente na linfa, nós encontramos quem? Os glóbulos brancos, mas também algumas estruturas que fazem parte do sistema linfático. Lembram? Então eu posso ter glóbulos brancos no timo, no baço, nas amígdalas, mas principalmente nos linfonodos, que são algumas regiões em destaque no nosso corpo. Por exemplo, próximo às orelhas, nas axilas e na virilha. Então, vejam que embora a gente esteja falando agora de um sistema imunitário de defesa, a produção e o armazenamento, o guardar essas células, estão associados a outros sistemas. Bom, os glóbulos brancos também são conhecidos por um outro nome que eu já falei para vocês, que se chamam leucócitos. Que tal anotar isso no seu caderno? É sinônimo, glóbulo branco igual leucócito, leucócito igual a glóbulo branco. Qual é a função deles? Protegem o corpo destruindo quem? Os micro-organismos e outros elementos que são estranhos ao nosso organismo. E esses glóbulos brancos, eles podem ser divididos, classificados em 5 tipos. Olha que interessante, cada um com uma característica específica. Então, eles não são todos iguais. Então, os glóbulos brancos podem ser divididos em 5. São eles: os linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e os neutrófilos. Também super importante fazer o registro no seu caderno. Compondo juntamente com os órgãos linfáticos, nosso sistema de defesa, então que nós chamamos de sistema imunitário. Olha que interessante essa imagem que eu trago para vocês. Nós temos uma pessoa, né? Nós temos uma moça que está com um escudo. Então nós temos o nosso corpo estruturas que vão nos defender, que vão nos proteger contra quem? Agentes estranhos. Reparem a volta dela. Bactérias, vírus que causam doenças. Então, a partir do momento que esse vírus adentre, por exemplo, o nosso nariz, a nossa boca, quando a gente respira num ambiente que uma pessoa doente frequentou, ou, por exemplo, um corte na pele, uma abertura na pele, que entra, por exemplo, uma bactéria. Esses agentes estranhos adentraram o nosso corpo. Opa! É estranho! O nosso corpo emite um alerta. Essas células são a defesa, vão nos proteger e vão destruir esses organismos, né? No caso de bactérias, né, que são seres vivos, e no caso dos vírus, que também são estruturas, mas não são considerados seres vivos. Bom, já que a gente está falando de sistema imunológico, de defender o nosso corpo, a gente tem que ter um entendimento do que é o conceito de imunidade. Você já ouviu essa palavra? Tal pessoa ficou doente porque está com a imunidade baixa. Vou contar essa história para vocês, só para vocês, para mais ninguém. Dias atrás, eu fiquei doente e fui ao médico. Ele me examinou. Lembre, toda vez que você não se sentir bem, você tem que consultar um profissional da saúde, né? Um enfermeiro, posteriormente, na triagem, o médico. Nada de em casa, eu acho que é isso. A avó fala, é aquilo. O pai fala, é aquele outro. Não.
Nada de achismo. Nós temos que ter um diagnóstico que é feito pela pessoa que estudou e sabe disso e vai recomendar o melhor tratamento. Quando eu fui e visitei o médico, eu não estava me sentindo bem. Eu estava com essa região aqui, debaixo aqui no meu pescoço, um pouco inchada. Ele falou que as minhas amígdalas estavam inchadas. Estava com amidalite. O que aconteceu? Algum micro-organismo, as bactérias, adentraram o meu corpo e se alojaram nessas regiões próximas. Os glóbulos brancos do meu corpo começaram a se multiplicar para me defender e essa região teve um aumento de tamanho. E ele perguntou assim para mim: Fabiano, você está se alimentando bem? Você está dormindo bem? E eu falei que eu estava me alimentando bem, que eu durmo bem todas as noites, que pratico até atividade física. Então ele falou: deve ser o seu sistema imunológico. Alguma coisa aconteceu. Então a gente ouve muito essa palavra de imunidade. Quando a nossa imunidade está baixa, é uma porta de entrada para que esses organismos se instalem no nosso corpo. Então, imunidade é o conjunto de mecanismos de defesa do nosso organismo contra agentes causadores de doenças ou materiais tóxicos que podem adentrar no nosso corpo. Aqui a gente tem uma representação, lógico que é uma brincadeira, representando aqui na esquerda um vírus e alguém socando, que a gente não quer que esse vírus adentre o nosso corpo e nos prejudique. Ou seja, quando nós temos uma alimentação correta, balanceada, com todos os nutrientes, você está dormindo bem todas as noites, muito próximo a 8 horas diárias, realizando atividades físicas, não se estressando, o seu sistema imunológico, a sua imunidade está em alta, está defendendo o seu corpo. Por alguma razão, o meu conjunto de mecanismos estava lá embaixo. E aí, numa determinada situação, essas bactérias se multiplicaram e eu acabei ficando doente. Os agentes patogênicos, aqueles que causam doenças, e as partículas que são estranhas, são entendidas pelo nosso corpo como ameaças. Então, esses agentes patogênicos e outras substâncias não são feitas no nosso corpo, não são produzidas no nosso corpo, são estranhas. Então, o nosso corpo vai pensar: opa, é uma ameaça, temos que eliminar. E nós chamamos esses agentes e essas partículas de antígenos. Então aqui nós temos um outro conceito. O que é antígeno? É aquele agente patogênico que vai causar a doença ou partículas estranhas que podem adentrar no nosso corpo. E aqui eu coloquei algumas animações mostrando, vírus, bactérias que podem nos prejudicar. Quando um antígeno é identificado, ou seja, o organismo estranho é identificado, em alguma parte do nosso corpo acontece alguma coisa. Opa, lembra que eu falei que tem uma sirene que vai começar a alertar que tem alguma coisa acontecendo? Claro, eu brinco porque no nosso corpo não vai ter uma sirene, mas é como se fosse uma situação de emergência. O corpo tem que estar preparado. Então ocorre uma mobilização de alguns tipos de glóbulos brancos. Nós vimos aqueles 5 tipos que vão estar na corrente sanguínea e vão ser transportados, levados até o local onde esse agente estranho se encontra. O aumento no número de glóbulos brancos, que corresponde à primeira defesa do nosso organismo, pode levar o que? À destruição, à eliminação desses antígenos. Então aqui a gente observa nessa imagem um vaso sanguíneo e nós temos então a condução no sangue levando os glóbulos vermelhos, as hemácias, mas também, olha lá, uma célula branca, o glóbulo branco, a hemácia, que vai fazer a nossa defesa. Caso não consiga eliminar, então essas células brancas, os glóbulos brancos não conseguem eliminar no primeiro momento, ocorre a ativação de outros tipos de glóbulos brancos, como os que produzem anticorpos para uma resposta imune mais específica. E aqui a gente tem a representação. Nós temos então os antígenos, no caso aqui bactérias, e aqui a gente tem o linfócito, que é um tipo de glóbulo branco que tem a produção de anticorpos específico para aquele tipo de bactéria.
E nós vamos para a nossa segunda e última atividade da nossa aula. Ao analisar os resultados de um hemograma é o exame de sangue. Muito provavelmente você já fez. Às vezes, quando a gente está doente e nós vamos à consulta ao médico, ele solicita que a gente faça um exame de sangue. É retirada uma amostra do nosso sangue, uma quantidade do nosso sangue, e ali vai ser analisado os tipos de células, a quantidade delas, que vai nos indicar algum problema de saúde. Então, esse é o hemograma. O médico observa, entre outros dados, a quantidade, o número e o tipo de glóbulos brancos por milímetro cúbico de sangue. Lembrem, 5 glóbulos brancos. Dependendo da quantidade, pode indicar alguma coisa no nosso corpo. Essa informação pode ajudá-lo, por exemplo, a identificar alguns tipos de problemas de saúde. Então ele pergunta: essa informação, a quantidade e o tipo de glóbulo branco, pode ajudar a identificar algum tipo de problema de saúde? Sim ou não? E você vai justificar. Vou dar um tempinho para você anotar e eu já retorno. Retornamos. Então vamos dar uma olhada nessa atividade? O início dela tem uma informação, né? É uma afirmação que quando nós fazemos o hemograma, um exame solicitado pelo médico, vai trazer algumas informações quando esse sangue é coletado, como a quantidade e os tipos de glóbulos brancos que vão estar presentes nessa amostra. E aí, essa quantidade e os tipos é um indicativo de algum problema de saúde do nosso corpo? Sim ou não? E aí nós vamos justificar. Sim. Então, quando nós temos glóbulos brancos elevados, uma quantidade grande desses glóbulos brancos é um indicativo de infecções. E glóbulos brancos reduzidos, uma quantidade menor do que o normal, indica uma leucopenia, 2 problemas de saúde. E o que nós vimos na aula? Então, a importância do sistema imunitário, a classificação dos glóbulos brancos, que são 5 tipos, o conceito de imunidade e o conceito de antígeno, aquele corpo, aquele organismo estranho que acaba adentrando o nosso corpo e tentando fazer mal. Nessa aula, nós falamos sobre o sistema imunitário. Espero que vocês tenham gostado e até breve.